Ou deixa eu tirar o totem daqui, né? Fica meio estranho. Tá no 22, tá, gente? Deixa eu colocar. Deixa eu ver, 22. Obrigado pela compreensão, tá, gente, de hoje. Bom, eu escolhi um tema que a gente não viu nenhuma das duas turmas. Eu não vou dar o tema que a gente estava estudando normalmente, porque as turmas estão um pouco descompassadas. Tem coisas que a T1 está na frente da T2 e ao contrário também. Então, o que eu fiz? Eu optei por escolher um tema que tem relação com o assunto que nós já vimos, que é a lei de Newton, que é o tema de estática. Só que a gente vai falar de estática do corpo extenso, não só do ponto material. Que é um assunto que a gente vai ter que ver de qualquer forma, e é um assunto que dá para a gente trabalhar mais ou menos em uma aula, tá bom? Beleza? O que a gente vai fazer hoje? Nós só vamos ver estática. A aula vai ser dividida em 2 horas, depois o que sobrar a gente vê depois do intervalo, e tá todo mundo dispensado, tá bom? Só estática. A gente vai pegar toda a teoria e exercícios. Eu acredito que em umas 3 horas e meia a gente consiga fazer tudo, tá? Então a gente vai dobrar. Basicamente vai ser 2 aulas de física, tanto a primeira quanto a segunda, tá bom? Vamos fazer dessa forma. Estática. Vai, aula da tarde. Pera, da tarde de quem? Ah, não sei. Aí eu não sei, gente. Ele falou alguma coisa com vocês sobre isso? Então pergunta para ele, tá? Mas eu não sei. Ah, é verdade, ele tinha marcado uma aula ontem, né? Eu não sei exatamente que página que é, tá, gente? Acho que eu vou começar com o ponto material que é mais fácil. Então vamos lá. Gente, essa parte da física. Pronto. Vou deixar aqui no meio, tá? Mayra? Cadê a Mayra? Tá, mas ela tá por aí, né? Tá, beleza. Então, gente, a estática é uma parte da física que é quase que um braço das leis de Newton, especificamente da primeira lei. A primeira lei de Newton fala basicamente que se um corpo tiver com força resultante zero, ele pode estar em 2 circunstâncias. Ou ele está em repouso, ou ele está em movimento retilíneo uniforme. Bem, a estática trata do primeiro caso, condição de repouso. Aí você fala, tá, mas o que a estática especificamente faz? Ela analisa sistemas, e é aí que entra a história do ponto material e corpo extenso, que eu vou explicar daqui a pouco. Ela analisa sistemas físicos e qual é a condição para que aquele sistema fique basicamente parado. Então a gente está falando aqui de uma parte da física que, por exemplo, para quem vai para engenharia é super importante. Para quem vai para medicina, onde que se aplica esses conceitos? Para quem vai, por exemplo, para ortopedia, para fazer processo de recuperação, quem vai para medicina esportiva, que vai trabalhar com atleta. Esses caras têm que manjar um pouco de estática, porque dentro da estática tem um tópico ali que é o estudo das alavancas. E o nosso corpo está cheio de alavanca, né? Qualquer sistema que a gente tenha, por exemplo, que tenha uma articulação comunicando 2 partes, isso aqui é uma alavanca. Isso aqui é uma alavanca. Isso aqui é uma alavanca. Então a estática também estuda esse tipo de sistema, sistemas que a gente chama de alavanca. Essas alavancas, elas são, vai, tem parecida, mas tem a mesma ideia da polia móvel. Vocês lembram o que a polia móvel faz? Ela faz com que você diminua a força para levantar uma carga, né? As alavancas também têm essa característica. Então a gente vai falar de ponto material, né? Estática do ponto material, estática do corpo extenso, e dentro do corpo extenso a gente fala das alavancas. É coisa pra caramba, tá? Vamos começar pela parte mais fácil.
que é o ponto material. Então, vou colocar assim, parte 1, tá? Ponto material. Quando a gente vai trabalhar com estática, qual é a primeira coisa que a gente faz? A gente vai analisar que corpo está em equilíbrio. Como assim que corpo, Danilo? Porque na física a gente trabalha com dois tipos de corpos. A gente tem aqueles corpos que têm dimensão desprezível e tem os corpos com dimensão que você tem que considerar nos cálculos. No caso da estática, isso é muito sério. Por quê? Vamos imaginar um pontinho muito pequeno. E esse pontinho, ele vai estar em equilíbrio, só que ele está sob a ação de várias forças. Então eu tenho isso aqui, ó. Eu tenho aqui um pontinho, que pode ser um prego. Depois eu vou colocar um exercício que vocês vão lembrar. Vocês lembram que na apostila tem um exercício assim, ó? Lá no começo do ano. Um monte de gente veio me perguntar a ele. Aí tem uma bola aqui, ó. Aí ele dá o comprimento das. Ele fala que isso aqui é uma corda. Ele fala que isso aqui é uma outra corda. Ele dá o comprimento dessas duas cordas. Dá os ângulos. Aqui não lembro o que ele dava aqui. E quer saber qual o valor do peso da bolinha. É um exercício que tem lá na aula de vetor. Lá para a primeira, segunda parte do estudo que a gente estudou. Isso é um exercício de estática. Por quê? A bolinha, ela é um ponto material. Ela é um corpo que, para ficar em equilíbrio, basta que você garanta que ele não se mexa nem no eixo X, nem no eixo Y e nem no eixo Z. Então, para um corpo estar em equilíbrio, quando ele é um ponto material, condição para ele estar em equilíbrio é a ausência de movimento. A gente vai chamar isso de equilíbrio translacional. Translacional. Tá? Para um ponto material, estar em equilíbrio significa não se movimentar. Aí você fala assim, Danilo, mas isso não é meio óbvio? Mais ou menos. Quando eu for trabalhar com o corpo extenso, eu vou ter um problemão. Por quê? Porque para um corpo extenso estar em equilíbrio, além de ele não poder andar, ele também não pode girar. Aí é outra pegada. Então, a estática do ponto material ela é mais simples. Por quê? Porque aí eu vou ter uma situação assim, olha, imagina que esse corpo está sob a ação de uma força F1, está sob a ação de uma força F2 e sob a ação de uma força F3. F3. Tá aqui. Imagina, só três forças, tá? Para esse corpo estar em equilíbrio, o que essas três forças têm que acontecer com elas? A soma delas tem que dar zero. Só que lembra que isso não é uma soma qualquer, pessoal. Quando eu digo que não é uma soma qualquer, eu estou falando do quê? É uma soma de vetor. Então, para você garantir que F1 mais F2 mais F3 dê zero, então, a soma vetorial das forças deve ser zero. Então, vamos contextualizar isso dentro da realidade do vestibular. Num exercício de estática dessa natureza, né? Você tem lá uma coisinha que está parada. Normalmente, o que o cara vai te perguntar? Ele vai te perguntar uma das forças. Ele vai te dar as duas e pedir a terceira. Tá? Por exemplo, vamos considerar que essa terceira força aqui, ó, essa F2, ela seja o peso do corpo. Voltando para baixo, então provavelmente é o peso. Então ele pode pedir para você a massa do corpo. Tá? Como é que eu abordo uma questão desse tipo? Bom, eu tenho um corpo com várias forças e eu sei que essas forças precisam a soma, né? Precisa dar zero. Como que eu abordo esse problema na hora de resolver? Eu vou ter que decompor as forças. Então, o que eu faço?
Apareceu um problema de estática, eu já enxergo um plano cartesiano aqui, ó. Ó, pronto. Isso aqui é um plano cartesiano. Então, agora eu tenho condições, a partir do momento que eu tenho um plano cartesiano, eu tenho condições de enxergar uma força para o F1, uma componente horizontal e uma vertical. Para o F3, eu consigo enxergar uma componente horizontal e uma vertical. A única que eu não precisaria fazer componente horizontal e vertical seria o F2. Então, como é que a gente faria a decomposição? O que eu preciso conhecer desse desenho, gente? Extensão aqui, caralho. Posso deixar aqui? O que eu preciso conhecer aqui, gente? Não, não, não. Além das forças. Ângulos. Então, eu vou colocar um ângulo aqui alfa, tá? Eu vou colocar um ângulo aqui teta. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai decompor o F1 em função de alfa e o F3 em função do teta, porque eu não sei que necessariamente eles não são iguais, tá? Beleza? Então, aí eu faço o quê? Decomposição de F1. Eu vou ter o F1 no eixo X e o F1 no eixo Y. Quanto que vale o F1 no eixo X, pessoal? Vai valer F1 cosseno de alfa. O que é o F1x, na verdade? É a projeção do F1. Ó, se você projetar o F1 no eixo X, você tem a componente horizontal dele. Olha lá. Perceberam que é uma aula de vetor, né? É basicamente uma aula de vetor de novo. Quem é o F1y? O F1y é a projeção do vetor F1, ou, né, de uma forma mais simplificada, né? Essa coisa de projeção. É a parte do F1 que puxa o corpo para cima. Porque quando eu olho para esse F1, o que eu enxergo? O F1 ele tem uma parte que puxa o corpo para a direita e uma parte que puxa o corpo para cima. Certo? Ó, essa daqui é a parte que puxa o corpo para cima. F1Y. Tá bom? Aí o F1Y fica F1 seno de alfa. Tá bom? Faço a mesma coisa com o F3. Veja só. Projeta o F3 nos eixos. O F3 ele tem uma parte que puxa o corpo para a esquerda. Projeção, ó. Parte que puxa o corpo para a esquerda. Seria o F3 no eixo X. Tá vendo? O que mais? Parte que puxa o corpo para cima, pelo F3, né? Pelo F3. Até eu tô surpreso com o meu desenho limpo, viu, gente? Achei que fosse ficar uma merda. Até que não ficou tanto, né? Ó. Vocês entendem por que a gente decompõe vetor? Eu decomponho o vetor, gente, porque a minha cabeça ela só consegue pensar em dois eixos. Não adianta você, a gente não consegue trabalhar ao mesmo tempo com uma coisa para um lado, outra para outro. Agora, quando você quebra esse vetor e você quebra esse vetor, o problema ele fica muito simples. O F3x, ó, vamos colocar o F3 aqui do lado e dizer o seguinte: o F3x é o F3 cos de θ e o F3y é o F3 seno de θ. Tá? Tudo isso aqui, pessoal, é um processo para você resolver o exercício. Por quê? Ou ele vai te perguntar uma das forças, é o F3, o F1 ou o F2. Então, o que eu fiz?
Eu fui decompondo as forças. A única força que eu não preciso decompor no meu exemplo aqui é o F2. Então, ó, não precisa decompor. Por que que não precisa decompor, pessoal? Porque já está no eixo. Se a força já está no eixo, você deixa ela quietinha. Aí como é que você resolve o problema? Se o exercício te falou que esse corpo está em equilíbrio, significa que ele não pode nem se mexer no eixo X, nem no eixo Y. Eu não vou nem considerar o eixo Z, porque ele não tem nem força no eixo Z, né? Só tem duas dimensões. Então significa o seguinte: para o corpo não se movimentar, duas coisas têm que acontecer. Primeira, a resultante no eixo X tem que ser zero. Então, condições do equilíbrio, ó. Condições do equilíbrio. Força resultante no eixo X igual a zero. Tá, mas espera um pouquinho. Volta aqui no desenho. Para a força resultante no eixo X valer zero, essas duas forças aqui, ó, precisam ter o mesmo módulo. O F1x e o F3x têm que ser iguais em módulo. Três x, tá? E no eixo Y a mesma coisa. No eixo Y a gente tem mais forças, né? Eu tenho o F2, que, sei lá, provavelmente vai ser o peso do cara, e eu tenho essas duas componentes aqui, ó, as duas verticais. Então, a força resultante no eixo Y é zero. Isso quer dizer que o módulo de F1y mais o módulo de F2, não, 3, né? Y, ou seja, aquelas duas componentes precisam ser iguais ao F2. Hum. Então, resolver um exercício de estática do ponto material, né, que é esse caso, é basicamente olhar para o sistema, decompor, e aí provavelmente ele vai te perguntar uma dessas forças. Uma coisa aqui. Tá? Eu vou colocar um exemplo numérico para a gente trabalhar, aí vocês vão entender o que, que ele pode trazer de novidade aqui. E aí, tudo bem? Feriado, hein, gente? Que bom, tô feliz. Vocês também estão felizes? Quem que vai viajar? Quem vai viajar já foi. Você vai? Vai hoje? Agora à tarde? Vamos pegar um exemplo para ver como isso é bonito, gente do céu. Vocês não têm noção. Já sei. Tem um que é bem legal. Se você vir nos exercícios de estática, coisa pendurada por corda, você está folheando a prova. Apareceu desenho de coisa pendurada por corda, é, sabe aquelas prateleira, coisa que está presa. Você olhou para o desenho e já fala, isso aqui é estática. Aqui, olha o sisteminha. Isso aqui é uma bolotinha, tá? E eu vou querer descobrir o peso dela. Não, deixa eu ver. Não vou querer descobrir o peso dela, não. Eu sei o peso dela, tá bom? Vamos imaginar que essa bolinha ela tem uma massa de 10 quilogramas,
tá? Considera que a gravidade é 10, tal, beleza. Vamos imaginar que eu conheça esse ângulo aqui, ó, θ, tá? Eu conheço esse ângulo de tal maneira que o seno dele, adivinha qual vai ser? Não, meio não, 0,6. Por cosseno vale quanto? Se o seno é 0,6, quanto que vale o cosseno? 0,8. É o triângulo pitagórico escondido, gente. Vocês perceberam aqui, ó? 6, 8. Vocês lembram dessa relação aqui, ó? Quanto vale isso? 1. Tá? Isso é uma relação, chama fundamental, né? Relação fundamental da trigonometria. Se você sabe o seno, você joga ele aqui, você acha que é o seno. Ou vice-versa, tá? Beleza? Tá, então, ó, suponha que a situação é essa daí, tá? Suponha que aqui você tem um preguinho de tal maneira que isso aqui é uma corda e isso aqui é outra corda. Então elas estão presas. Os caras deram. Imagina que o cara pegou três cordas e fez um nó nas três cordinhas. Daí uma das cordinhas ele pendurou a bolotinha, a outra ele pregou aqui na parede, de tal maneira que isso aqui está horizontal, e essa daqui é a terceira corda que está presa na parede com esse ângulo aqui. Vamos chamar essa aqui de corda 1 e essa aqui de corda 2. Tá bom? Eu gostaria de calcular a tração nessas duas cordas. Bom, essa é a situação do problema de estática de ponto material. Qual que é o conselho que eu dou sempre quando vocês vão olhar para uma questão dessa? Você vai olhar para o desenho e enxergar os vetores, todos aplicados em um ponto. No nosso caso, o nosso ponto material é a junta das três cordas. É ela que é o ponto que tem que ficar em equilíbrio. Só que ela está sendo puxada para baixo, para esquerda e para cima, para direita. Para cima, para direita. Tá vendo? Então eu desenho assim, ó. Eu vou fazer o desenho separado, tá? Aqui você tem uma tração puxando o ponto para cima e para a direita. Aqui você tem o peso. Aqui, ó. Tá? Espera aí. T2. E aqui você tem a outra corda. T1. Pronto. Foi. Espera aí, como assim diferença? Você está falando dessa corda? Essa. Então, porque o que, que acontece? Qual é a força que essa corda está suportando? É o peso. Acabou. É isso. Tá? Bom, aí o que, que eu faço? Eu olho para isso, enxergo o sistema cartesiano e vejo que vetores eu preciso decompor. Então, se eu enxergar aqui o sisteminha cartesiano, ó, saúde, ó, pronto. Quem que eu vou decompor? Nesse caso está um pouco mais fácil, né? Porque eu só vou decompor o T2. Como o T1 já está no eixo X, né? Essa corda ela está puxando a bolotinha para cá, essa daqui para baixo. Então, eu vou decompor só o T2, ó. Eu imagino o vetor projetado no eixo X. T2x. Aí, ó, esse T2x tem que anular o T1. Tá, agora o T1y, o T2y.
Gente, só tem que tomar cuidado aqui nos desenhos, tá? Peraí. Acho que nesse caso aqui não vai ter tanto problema. T2Y. Ó, o ângulo que ele deu é o ângulo daqui de cima. Onde está esse ângulo aqui, pessoal? Tenta enxergar ele no desenho aqui, ó. Onde que ele está no desenho? Ele está bem aqui, ó. Ó. Se você comparar com esse ponto aqui, ó, com isso aqui, ó, igualzinho, não é? Então, esse é o alfa, desculpa. Esse aqui é o teta. Beleza. Se esse aqui é o teta, esse aqui também é, ó. Alterno interno, o zorrinho lá. Ó. Vocês têm que tomar só cuidado com isso, tá? Com a questão dos ângulos. Depois eu vou mostrar aquele exercício maldito que a gente fez, que da outra parte. Bom, beleza. Então, o T2x, ele é T2 cosseno de teta tem que ser igual a T1. Ó, T2 cosseno teta tem que ser igual a T1. Ah, presta atenção que tem uma coisa muito, muito importante aqui. Vamos lá. Olha para essa conta. Vamos imaginar que o exercício está perguntando para a gente quanto vale as duas trações. Quando eu igualei o eixo X, quando eu igualei as forças no eixo X, o que eu percebi? Eu não consigo sair dessa conta. Porque eu não tenho nem o T1 e nem o T2. Então, o eixo X está meio travado essa conta. Quando isso acontecer, e isso vai acontecer, por quê? O que normalmente a gente faz? Você pega os vetores, decompõe e começa a igualar os eixos. Iguala as forças do eixo X, como eu fiz ali, e depois iguala as do eixo Y. O que sempre acontece, gente? Sempre. Tem um dos eixos que você não consegue resolver a conta, porque você vai ter duas incógnitas. O que você faz nesse momento? Deixa ele ali e olha para o outro eixo. No outro eixo, quem tem que ser igual a quem? T2y, ou seja, T2 seno igual a peso. Olha para as duas equações. As duas equações garantem que o corpo esteja parado, certo? Só que qual eu consigo resolver? Sempre acontece isso, gente. Na hora que você decompuser, vai ter um eixo que trava. Vai depender do exercício. Aqui quem travou foi o eixo X, tá? Travou o eixo X porque você tem as duas incógnitas, para e vai para o outro eixo. O outro sai. Aqui ficou assim, ó. T2 vezes seno. Puta que merda, hein? Que animal. Bom, vamos dar essa massa? Boa, é isso que eu ia falar, Carlão. 12. Boa. 12. 12. Porque daí o peso vira 120. Mas aí vai dar problema no outro. Mas aí o problema é menor. Foda-se. Quer ver, ó? Aqui vai dar quanto? 120 dividido por 0,6. Se fosse por 6, daria 20. Então vai dar 200, né? 200 newtons. Tá. Aí o que acontece? Você conseguiu achar uma das trações. No caso, a gente achou o T2. Agora que eu achei o T2, eu volto para cá, ó. E acho o T1. Entenderam? É sempre assim que funciona. Você consegue achar a resposta de uma das forças num dos eixos, aí você volta para o outro eixo que estava travado, só que agora você tem essa conta, ó. Você tem esse cara, né? Então vamos lá. No eixo Y, não, T2 vezes cos... Ah, não. Já faz daqui direto, ó. Quanto vale o T2? 200 vezes cosseno de teta, 0,8, igual a T1. T1 deu
160 newton. Tá bom? Se vocês não quiserem, vocês não precisam nem pegar a apostila. Eu vou fazer aquele exercício de novo. Eu amo ele. Deixa eu voltar lá na aula de vetor. Para quem quiser acompanhar o exercício pela apostila, gente, espera aí que eu já vou te dizer onde está. Os caras até sabem o exercício. É o próprio, né? Esse exercício é muito foda, cara. Ó, para quem possa interessar, página 13, questão 6. Vamos ver o que vocês acham dele hoje, tá? Não, vamos ver. Porque assim, já são 6 meses de curso, né? Por mais que a gente ache que é foda, a gente olha para ele porque assim, antes era bem pior. Página 13, questão 6. É que ele foi bem ao extremo mesmo, porque ele dificultou bastante as coisas. E aqui tá a bolinha. Ó, é isso aqui, ó. Ah, é esse aí, né? É esse mesmo. Ó, ele dá essa medida, que vale 5. Ele dá a medida daqui, que vale 4. E a daqui, que vale 3. Então, ó, com a experiência que vocês já têm hoje, vocês já devem olhar para isso e enxergar um triângulo retângulo. Tudo bem? Ó, 3, 4, 5. Então, essas medidas condizem com triângulo retângulo. E ainda mais, sabendo que a gente vai precisar de ângulos aqui, ó, veja, eu consigo entender que esse canto aqui, ó, é o ângulo de 90 graus. Isso é ok para vocês? Porque são os catetos, né? Os catetos são justamente os segmentos que formam o ângulo de 90 graus. Tudo bem? Tá. Aí ele dá, a única coisa que ele dá, gente, não, mentira, ele deu bastante coisa. Ele fala que a tração na corda mais longa vale 15 newtons. Então vamos chamar essa aqui de corda 1 e essa daqui de corda 2. A tração na corda 1 vale 15 newtons. Só isso que ele deu. E aí ele pede o peso da bolinha em newtons. Tá, o que que eu faço? Eu vou descolar os vetores daqui. Eu vou ter isso aqui, ó. Uma tração, outra tração e o peso da bolinha para baixo. Pronto. Aqui é o T2, né? Tá, T2. A única tração que eu tenho é essa daqui, que vale 15 newtons. Tá? Aí, assim, a soma tem que dar zero. Só que ele não deu seno de nada, não deu cosseno de nada. Como que eu vou resolver esse problema, gente? Como você tem os catetos e a hipotenusa, é você que vai ter que tirar o seno e o cosseno na marra. Então, antes de sair fazendo aquilo, esse exercício ele precisa de uma preparação. O que que você vai ter que fazer aqui, ó? Olha para cá, ó, gente, olha para o T1. Esse cara, eu sei que ele vale 15, não é? Mas eu consigo decompor ele em X e Y. Então você tem aqui, ó, o T1x e o T2x. Mas, Danilo, por que que você vai decompor o T1x se você tem o valor dele? Calma que vocês vão entender. Decompus.
Decomposto. Aí agora eu tenho o T1Y e o T2Y. Então, ó, a partir dessa decomposição, a gente já sabe o seguinte: eu vou precisar de alguns ângulos. Por exemplo, eu vou precisar desse ângulo aqui, ó. Na hora de decompor o T1, que eu vou precisar decompor o T1x, T1y, eu vou precisar desse ângulo aqui, ó. Que eu vou chamar ele de alfa. Onde está esse ângulo dentro do triângulo retângulo? Todo mundo enxerga? Vamos lá, vou explicar por quê. Por que que está aqui em cima? Ó. Esse vetor não é justamente o que representa essa corda? Tá. Aqui não está o eixo X daquele desenho ali, ó. Então veja, esse ângulo que eu estou querendo descobrir aqui, ó, o seno, o cosseno, ele está aqui, ó, alfa, no meu desenho, né? Então eu posso, para jogar ele para dentro do triângulo, eu penso de novo naquela história dele ser alterno interno, ó. Tá? Beleza. Esse ângulo aqui, ó, chama de θ. Esse ângulo está aqui, não está, ó? Portanto, ele para dentro do triângulo ele está aqui. Ok? Agora o que que eu faço? Hã? Eu preciso agora achar o seno cosseno desse cara, seno cosseno desse cara, para depois começar a fazer conta ali. Tá bom? Então vamos lá. Seno de alfa. Seno de alfa, gente. 3/5. Por que 3/5? Cateto oposto sobre hipotenusa. 3/5, adivinha quanto dá? Iu! E o cosseno dele? Cosseno dele, 4/5, né? 0,8. Deixa ele guardado. Agora eu vou pro beta. Pro beta não, pro teta. Aqui é o seguinte, se você fizer a mesma coisa pro teta, você vai tirar o seno e o cosseno. Mas eu queria convidar vocês a um pensamento aqui. Quanto dá a soma de alfa mais teta? Tem que dar 90. Então eles são complementares, não são? Quando dois ângulos são complementares, ou seja, quando a soma dos ângulos dá 90 graus, o seno de um ângulo é igual ao cosseno do outro. Pode perceber. Pega lá o seno de 30 e o cosseno de 60. Não é a mesma coisa? Isso acontece toda vez que os ângulos são complementares. Então, o que que você pode pensar? Se esses dois ângulos são complementares, o seno de um é o cosseno do outro e vice-versa. Então, ó, o seno de θ vale 0,8 e o cosseno de θ vale 0,6. Ah, professor, eu não ia pensar nisso. Tudo bem. Você tem as medidas, você calcula. Tá? Agora que eu consegui decompor os vetores, descobrir os senos e cossenos dos ângulos, agora eu vou começar a fazer a conta. Então, por que esse exercício é difícil? Porque ele não me deu nada. Basicamente, ele não me deu nem o seno, nem o cosseno. Então, você tem que enxergar todas essas coisas no desenho. Tá? Se ele tivesse me dado isso aqui, já, ó, já dava uma ajuda. Bom, agora qual que é o próximo passo? Vamos lá. Lembrando que eu quero descobrir o peso, né? Tá bom. Se eu quero descobrir o peso, vamos começar a escrever a equação para o eixo Y. O corpo estar parado, o que, que tem que acontecer no eixo Y? O peso tem que ser igual a T1Y mais
T2Y. Ou seja, para eu achar o peso, eu tenho que conhecer o T1 e o T2. O T1 eu conheço, 15. Entendeu? Mas o T2 eu não conheço. Eu não conheço ele. Então, nem adianta abrir isso aqui ainda. Deixa guardado e pula para outro eixo. Vai para o eixo X. O que eu preciso achar no eixo X? Alô? Tá. Alô? Alô? Bom, beleza. O que eu estava falando, gente? Tenta antever o que vai acontecer. Como se fosse, não sei se alguém aqui tem costume de jogar xadrez. Você tenta enxergar o que vai acontecer lá na frente. A hora que eu abrir isso aqui, vai ficar T1 seno de teta, sei lá, teta, alfa, sei lá, mais T2 seno de tananã, não é? Então, quando eu precisar abrir esse cara, eu tenho o T1 aqui. Ele vale 15. Só que eu não consigo abrir esse cara porque eu não tenho T2. Alô? Bem, eu não tenho T2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou para o eixo X, vou achar o T2 e vou voltar com ele para o eixo Y. E já aí eu termino a conta. Ó, porque no eixo X, o corpo também tem que estar em equilíbrio, não tem? Ele estar em equilíbrio no eixo X, quem que precisa ser igual a quem aqui? T1x igual a T2x. Tudo bem? Abre. Abre o eixo X. Quem é T1x? T1 cosseno alfa. T1 cosseno alfa. Igual a. Quem é T2x? T2 cosseno teta. Olha que doideira. Agora eu substituo achar o nosso querido T2. Ó, T1 vale 15 vezes cosseno de alfa 0,8, T2, cosseno teta 0,6. Corta ali 4, 3, dá 5, dá 20, né? Deu 20. Vem. Passa o 0,6 dividindo, fica 4 sobre 3, né? 4, 15 vezes 4 sobre 3, aí dá os 20. Agora eu volto lá. Agora eu volto lá. O peso, ele é T1Y mais T2Y. Então, agora eu desenvolvo a conta que vai me dar o peso. Quem é peso, então? Peso é T1Y, que é T1 seno alfa, mais T2Y, T2 seno beta. Os dois senos agora. P igual a T1 15 vezes seno de alfa. Meu Deus, né, mano? Isso aqui é uma loucura. 20 vezes 0,8. Isso. Tá. Que dá 9? Aqui dá 16. 25.
Tudo bem? Difícil, né? Às vezes estava mais. Vou continuar a mesma merda. Não fala que não, gente. Não, professor, tá tudo certo. Não tá certo. Oi. Não tem como isso acontecer. Porque se elas tiverem o mesmo comprimento, esses ângulos já têm que ser iguais. Daí você vê com um triângulo isósceles. Porque o que que acontece? Vamos lembrar. Se isso aqui e isso tivessem a mesmo lado, esse ângulo seria igual a esse. Então seria uma situação assim, ó. Acho. Chamo de peso, qualquer coisa. Só que qual que é o problema, Mi? Se as duas cordas tiverem a mesma coisa, a situação é a seguinte, ó. Teta e teta, certo? Então aqui, obrigatoriamente, as trações têm que ser iguais. Por que que obrigatoriamente elas têm que ser iguais? Porque é o seguinte, na hora que você decompuser as duas, chama isso aqui de corda um e chama isso aqui de corda 2. Se você decompuser as duas, você concorda que as versões Y, elas seriam assim, ó. O T1Y mais o T2Y tem que ser igual à força F. Já pensando só nas componentes para cima, tá? Quem é T1Y? Quem é T1Y, gente? T1 seno teta. Mais. Quem é T2Y? T2 seno teta. Igual a F. Entendeu qual que é o lance? Como os ângulos são iguais, essas duas trações elas acabam sendo iguais também, tá? Beleza? Tanto é que afetou a tração que as duas cordas têm tração diferente. Essa daqui, ó, aqui tá menos deitada. Essa daqui, ó, ela exerce menos tração, mais tração que essa, ó. Essa daqui tá aguentando 15, que ele deu, né? E essa a gente acabou de achar que ela tá aguentando quanto? 20. 20. Tá? Isso é uma coisa interessante, né? Ó, também que, por isso que eu falo, às vezes o exercício ele ensina coisas pra gente, desde que a gente saiba olhar. O que eu percebo? Que quanto mais inclinada tá a corda, mais para cima, maior é a tração. Porque para pensar, gente, se são duas cordas segurando um peso, por que as duas cordas não fazem metade da força cada uma, caceta? Por que não? Porque elas estão em ângulos diferentes. Essa é a situação. Se as cordas estão em ângulos diferentes, obrigatoriamente elas vão ter trações diferentes. E aí, olha como você pode criar um macete para matar exercícios desse tipo rápido. Qual das duas trações é maior? Essa daqui, não é? Que é a da corda que está mais levantada. Quanto mais levantada está a corda, mais ela vai ter que suportar o peso ela só mais para ela do que para outra. Então, por exemplo, só que é bem bom de aparecer uma questão de a corda um suporta uma tração maior, tananã. A corda 2 suporta uma tração maior. Então, tipo, se os ângulos são iguais, as cordas suportam a mesma tração. Se os ângulos são diferentes, a corda que está mais verticalizada vai suportar mais peso do que a outra. Tá bom? Beleza? Bem difícil essa questão aí. Posso fazer mais um? Posso. Agora eu vou colocar um bloquinho na jogada aqui, tá? Ver se eu consigo desenhar isso aqui.
Isso aqui é um exercício de estática também, só que com bloquinho. Esse já é um pouco mais legal. Aqui. Tudo bem? Ó, qual que é a situação? Eu tenho um bloco A. Esse bloco A, ele tá fixo com uma corda preso numa polia fixa, tá? Fixa. E aí tem um bloquinho B pendurado aqui, tá bom? Aqui tem atrito, tá? A, atrito. O coeficiente de atrito estático vai valer 0,5, ok? A massa do corpo, A, ela vai valer 10 quilogramas. 10 quilogramas. Beleza? Qual deve ser a massa de B? Para o corpo A estar na iminência de escorregar. Iminência de escorregar. O sistema está parado, tá? O sistema está parado. Eu coloquei uma massa aqui de tal maneira que a massa ela não é tão pesada a ponto de arrastar, mas ela está quase. Tipo, se eu colocar mais 1 grama aqui, o negócio descola. Tá? Então é que eu dei só o coeficiente de atrito estático, tá? Porque eu lembro que o coeficiente de atrito estático é o máximo que ele aguenta. Tudo bem? Vou deixar vocês darem uma pensadinha nele, tá? Isso aí. Gravidade 10. Deixa eu ver se está faltando algum dado. Tem que dar o seno e o cosseno do ângulo. Obrigado. Sabia que estava falando alguma coisa. Adivinha qual vai ser o seno e o cosseno? Seno. O seno de quantos vocês querem? O seno vai ser quanto? Não, vamos botar 0,8, vai, vamos inverter. E o cosseno 0,6, tá? Pronto. Só para ficar diferente. Seno 0,8, cosseno 0,6, tá? Pensa que o seu ponto material é o bloquinho, tá? O bloquinho A, óbvio, né? Ele é o seu ponto material. Então imagina todas as forças que estão atuando nele e faz um desenho bem simplesinho, tipo assim, ó. Imagina que teu corpo A é essa bolotinha. Só isso. Quais são as forças que estão agindo nessa bolotinha? Eu tenho uma tração que, na verdade, é o PB. Pode ser ou não? Como que eu tenho tanta certeza que a tração é igual ao PB? Porque não é só o A que está parado, gente, o B também está. Se está todo mundo parado, o que que eu penso? Bom, o B está aqui. Eu tenho o peso dele para baixo e a tração para cima. Então as duas coisas têm que ser iguais. Então, na verdade, quem está puxando o A aqui, ó, é o próprio peso do B. Tá? Além da tração, gente, que mais que força que eu tenho no A? Eu tenho o peso dele. Que mais? Eu tenho uma normal. Peraí, deixa eu fazer diferente. O peso, a normal e que mais? Então, ó, ele está sendo puxado para a direita e para cima. O peso, que ele empurra o chão para baixo, então, né? E aí o chão empurra ele para cima. Então, peso e normal. Tá faltando o atrito.
Para que esse corpo não escorregue, já que eu quero que ele esteja parado, né? Eu preciso ter um atrito para cá, ó. Para cá, ó. Ó. Aí. Beleza? E agora, o que a gente faz? A gente pode decompor o T, né? Atração. Bom, se a gente fizer a decomposição da atração, eu vou ter um Tx e um Ty, né? Então você vai ter aqui um Tx e aqui vai ter um Ty. Beleza? Tá aí. E agora? Agora vamos fazer o seguinte: vamos escrever as equações dos eixos e ver o que eu consigo mexer, tá? O que tem que acontecer no eixo Y para o corpo ficar parado? No eixo Y. Normal mais tração TY igual a PA. Então vamos lá. Normal. Então vou escrever aqui, ó. Eixo Y. Eixo Y. Normal mais TY tem que ser igual a 100, né? Já vamos colocar o 100 aqui. Tá bom. É, porque a massa é 10, né? Tá, beleza. Agora vamos escrever a equação do eixo X. Eixo X. Eixo X. No eixo X, o FAT tem que ser igual ao TX. FAT tem que ser igual ao TX. E agora? E agora? A gente pode fazer o seguinte. Eu sei abrir o TY e o TX, certo? Eu não vou abrir eles agora. Eu tô com um problema para resolver aqui que eu já tô antevendo uma treta. Quer ver, ó? Quem é o FAT? Quem é normal? A normal é 100 menos TY. Olha quanto vale a normal. Isola a normal aqui, ó. A normal não é igual ao peso. A normal não é igual ao peso. Por que não? Porque tem uma forcinha adicional puxando ele para cima. Essa corda aqui, ó, pessoal, ela não tá meio que puxando ele para cima? Então ela tá meio que tentando desgrudar ele do chão. Então, olha o inferno. Eu vou isolar a normal para substituir ela aqui, ó, na equação do FAT. Quer ver, ó? Abre o eixo X. Mi vezes a normal igual a Tx. Nem se preocupe em abrir o Tx. Aí eu tenho que abrir essa birosca aqui, ó. Quanto vale a normal? A normal vale 100 menos TY. Então fica mi vezes 100 menos TY igual a TX. Vê aí. E agora, gente? Professor, Oi. teve que fazer tudo isso só por causa que não deu a massa do B? Bom dia, Maria! Bom dia. É verdade, menina. Você vê como esse mundo é complexo, né? Que crueldade. Eu tive que fazer tudo isso só porque ele me perguntou a massa do B. Sim. Na verdade, deixa eu te explicar uma coisa.
Você está percebendo que eu estou atrás da tração, não é? Ó? Eu estou atrás da tração. Por que eu estou atrás da tração? Porque eu acabei não, lá no comecinho, a gente tinha descoberto que a tração era o próprio PB. Então, quando o exercício te pergunta, ou calcule a massa do B, para você calcular a massa do B, você tem que ir atrás da tração, entendeu? Mas é isso mesmo, cara, o mundo é assim, velho. Pesado, né? E isso porque é véspera de feriado, né? Você vem hoje à tarde? Sim, vou ver sua aula, depois eu me viro com a do Eloy. Nossa. Será que a gente compra um cloretinho de sódio ou não? Eu apoio comprar hoje e depois despedida das férias. Tá bom, cloretinho de sódio. Vamos lá, gente. E o que eu faço agora? Eu vou ter que abrir aqui, não vai ter muito o que fazer mais. Ó, o Mi eu tenho, não tenho? Eu vou abrir o TI, o TY e o TX. Então fica assim, ó. Mi vezes 100 menos. Quem é TY? T seno teta, né? T seno teta. Fecha, igual T cosseno de teta. Tá bom? Abri os dois. Olha lá, apareceu o T. A hora que eu achar o T, acabou o problema, porque aí eu achei o peso. Achando o peso, eu divido por 10 e pronto. Então vai. Joga para lá. Não, vamos fazer primeiro assim, ó. 0,5 vezes 100 menos. O seno é 0,8, né? Então vai ficar 0,8T, fecha, igual 0,6T. Tuf, tuf. Aqui dá 50 menos 0,4T. É isso? Isso. Igual a 0,6T. Tum. T igual a 50. Nossa, finalmente eu inventei um exercício com número redondo, né? Sempre dava problema. Tá aí. Foda, né, gente? Você vê que a criatividade é o limite, né? A pergunta é a seguinte, né? Que idiota faria isso, né? Mas tá tudo bem. Tá bom? Perguntas até aqui? Como é que nós estamos de horário? Falta? Tá. Então a gente consegue começar o plano, a estática de corpo extenso antes do intervalo. Isso, a massa é 5, né? A massa é 5. Como ele pediu a massa. Ai, Carlos, assim, o anticlímax do negócio. Já estou começando outro assunto, batendo palma aqui. Calma, 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 calma. Obrigado, Carlão. Tem mais alguma coisa para corrigir ou não? Tudo certo? Então bora. Procurador-Geral do Pense. Ô Maria, mas confirma com o Eloy se ele vai dar essa aula, porque os meninos estavam perguntando aqui também. Parte 2. Opa, desculpa. Então agora. Parte 2. Corpo extenso. Alô? Oi, oi. Gente, a análise do corpo extenso ela é um pouco mais delicada. Justamente por quê? Diferentemente de um ponto material, porque vamos lembrar o que é um ponto lá na matemática. Ponto é uma coisa que não tem volume, não tem nenhuma dimensão, concorda? É um ente matemático que não tem porra nenhuma, é um negócio. Por que é importante o conceito de ponto na física? Porque quando você fala que um corpo é um ponto, só quer dizer que ele só tem capacidade de se movimentar nos eixos, que é o movimento de translação.
Quando você olha para um corpo desse tipo aqui, ó, além dele se movimentar nos eixos, ele também pode se movimentar em torno de si próprio. Ou seja, um corpo extenso, ele está sujeito a movimentos translacionais e movimentos rotacionais. Então significa que para você garantir que um corpo extenso fique parado, você tem que garantir duas coisas para ele. Coisa número um, que a força resultante seja zero. Porque garantindo que a força resultante seja zero, você garante que ele está parado, não tá? Agora, eu preciso garantir que ele não gire. Então, aqui nós estamos trabalhando com duas condições de equilíbrio. Duas condições de equilíbrio. Isso significa, em termos práticos, que um exercício de gangorra pode ser mais trabalhoso. Aquele exercício de gangorra pode ser mais trabalhoso, vai depender do grau de profundidade do cara. Quais são as condições? Primeira, força resultante igual a zero, tá? E isso garante que o corpo está em equilíbrio translacional. Tá bem? Então, por exemplo, para um engenheiro, nem sempre esse é o pior problema. Né? Por exemplo, o cara vai construir um arranha-céu. É claro que o negócio vai ficar parado no chão. O problema do arranha-céu é que ele é um corpo extenso. Então ele pode fazer isso aqui. Certo? Aí você tem uma outra coisa, que é o torque resultante igual a zero. O torque resultante igual a zero. Isso vai me garantir o equilíbrio rotacional, ou seja, que ele não gire. Rotacional. Torque. Torque. Então, tudo, para entender corpo extenso, tudo começa com o torque. Tá? Essa primeira parte aqui, ó, a gente já sabe trabalhar. Como que a gente trabalha com esse tipo de situação? Pega os vetor, decompõe e anula todo mundo. Agora, a questão é no torque, tá? Aqui a coisa é um pouco mais delicada. Então, a gente começa essa parte de corpo extenso definindo o que é torque, tá bom? Vamos lá. Definição de torque, ou tem outro nome também, né? Definição. Você pode chamar de torque ou momento de uma força. Momento de uma força. Bom, como é que a gente pode tentar explicar torque sem usar fórmulas, tá? Primeiro, vamos construir a ideia na nossa cabeça do que é torque e depois a gente vai para as fórmulas e conta. Quando você empurra um corpo, ele se movimenta. Ok. Só que às vezes, você já certamente já passou por essa experiência, existem corpos que quando você empurra, ao invés de eles se movimentar, eles giram. Quem aqui nunca abriu uma porta? Quem aqui nunca tentou pegar uma chave de boca para desparafusar uma coisa? Quem aqui nunca viu alguém trocando um pneu? Então, quando você aplica força num corpo, ou você pode movimentar o corpo nos eixos, como a gente está dizendo, ou você pode girar. Toda vez que essa força causa um movimento de giro, um movimento em torno de um eixo, em torno de uma dobradiça, em torno de algum centro, toda vez que essa força provoca esse giro, a gente diz que ela provoca um torque. E esse torque ele é quantificado. Então, por exemplo, imagina a seguinte situação. Você tem uma porta, desenha aqui uma portinha de lado, e você vai fazer essa porta girar. Você vai abrir a porta e vai fechar a porta. E para isso você vai aplicar uma força. Tá, aqui está a porta. Imagina que a porta esteja presa na parede pela dobradiça. Aqui, ó. Tá? A maçaneta da porta está aqui. Certo? E aí eu posso empurrar a porta. Imagina que essa porta pudesse girar para os dois sentidos, tá? Para dentro e para fora, aquelas portas tipo, giram para os dois lados.
Tá? Então a porta ela pode fazer isso aqui, ó. Ou para cá, ou para cá. E a minha tarefa é abrir a porta. E eu posso abrir a porta aplicando a força em vários locais. E aí que começa a ideia de torque. Ok. Vamos imaginar esta porta vista por cima. Então agora eu vou olhar para ela assim, ó. Nesse referencial. Então eu vou ver a porta assim, ó. Vista de cima. Aqui do ladinho de dentro e do ladinho de fora tem as maçanetinhas. E aqui a dobradiça. E aí a porta ela pode fazer isso aqui, ó. Ok? Se eu aplicar uma força aqui por baixo, ó, o que vai acontecer com a porta? Então agora vamos começar a usar o termo certo. Se eu aplicar uma força vertical aqui, ó, eu vou provocar um torque no sentido anti-horário. É assim que a gente fala, tá? O torque, a gente não estuda torque do jeito que deve. O torque ele é um pouco mais complexo do que a gente estuda na escola, tá? Torque é um vetor. A gente, para não entrar na loucura do vetor torque, porque é muito foda, a gente fala sempre assim, ó. Toda vez que um corpo sofrer torque, esse torque ele vai ser classificado em anti-horário e horário. Simples assim. Então, eu tenho forças que vão causar torque no sentido anti-horário. Tá? Agora, se eu aplicar uma força no sentido oposto aqui, supondo que essa porta consiga fazer esse giro duplo, né? Ela vai girar, ou seja, a força vai gerar um torque no sentido horário. Torque no sentido horário. Tá bom? Gente, essa porta não anda. Ela está presa. Então, imaginem o seguinte: duas pessoas fazendo força, uma para o lado de dentro e outra para o lado de fora. O que precisa acontecer para que essa porta não se movimente? As pessoas precisam fazer forças iguais? Será? Depende. Por exemplo, se uma pessoa empurrar a porta aqui, ó, por aqui, e a outra empurrar por aqui, ó, será que elas precisam fazer a mesma força? Vocês já tentaram abrir uma porta aqui por dentro dela? Tipo isso aqui, ó. Ó, a porta tá aqui. Deixa eu ver se todo mundo. A casa tá me vendo, tá? Acho que tá. A porta tá aqui, ó. Para eu fazer essa porta girar, eu posso empurrar ela de qualquer lugar. O problema é que se eu empurrar ela por aqui, ó, para ela girar, eu tenho que fazer uma força muito maior do que se eu empurrar ela por aqui, ó. Então veja, curiosamente, se duas pessoas estiverem empurrando a porta, uma de um lado, outra do outro, não é o fato delas fazerem a mesma força que vai garantir que a porta fique parada. Isso depende muito do local onde elas estão empurrando. O que vai fazer com que a porta fique parada é isso aqui, ó. Cada força vai gerar um torque. Então, por exemplo, imagina uma força que vai gerar um torque aqui, ó, na porta. Força, vou chamar de F1. Então, ó, eu vou dizer assim: F1 gera torque no sentido anti-horário. Pronto. O F2 gera torque no sentido horário. Gente, para pensar. Tenta pensar, não tentar fazer conta. Vocês acham que essas duas pessoas de fato estarão fazendo a mesma força? Se a porta estiver parada? Não. Se a porta estiver parada, eu tenho certeza que não é a força que é igual, é o torque. Para que a porta fique parada, é necessário que o torque gerado pela força 2
seja em módulo igual ao torque gerado pela força 1. Calma, como é que calcula torque? Calma. Então, vou escrever aqui, ó. Vou escrever. O torque gerado por F1, o torque gerado por F1 deve ser igual ao torque gerado por F2. F2. Aqui. Tudo bem até aqui, pessoal? Tá. Então, agora nós estamos diante de uma outra questão. Como é que nós calculamos o torque? Beleza. Para a gente falar sobre isso, vamos olhar para essa porta e considerar algumas coisas. A porta, pessoal, ela tem um comprimento, tudo bem? Quando eu falo comprimento, eu não estou, evidentemente, falando da altura da porta. Eu estou falando da distância da extremidade dela até o ponto onde ela está presa. Esse ponto que ela está presa, pessoal, ele é chamado de polo rotacional. Ele é o polo rotacional. Sabe por que ele é importante, pessoal? Para a gente pensar que o corpo está girando ou que está tendo torque, você precisa sempre pensar que ele está girando em torno de alguma coisa. Então, no caso da porta, o exemplo que a gente usa como polo rotacional é justamente a dobradiça. Então, quer dizer, a porta ela vai girar para um lado, vai girar para o outro, sempre em torno daquele ponto. Quer ver um outro exemplo? Porque daqui a pouco eu vou desenhar aqui. Aquelas chaves que você usa para desparafusar. Quando você coloca a chave, tem lá o parafuso, você encaixa a chave bem certinha e vai girando. O polo é o parafuso. É justamente o que está girando. Então, todo corpo, toda vez que você abordar um problema de estática, primeira coisa que você tem que olhar, onde está a porra do polo? Por exemplo, se é uma gangorra, o polo é justamente onde ela está apoiada. Então, você procura onde está o ponto de apoio, um ponto fixo, e observa se o corpo está girando em torno daquele ponto. Isso é muito importante. Está aqui. Identificamos o polo rotacional. Aí o que acontece? Cada força, ela foi aplicada a uma certa distância do polo rotacional. Veja, olha para a força F2. Ela é uma força que está nessa linha vertical aqui, não está? Ó. Tá vendo essa linha aqui? Ó? Presta atenção no que eu vou falar agora. Essa linha onde a força F2 passa, ela é chamada de linha de ação da força. Linha de ação da força. A força F1 passa uma outra linha de ação. E o polo rotacional está numa terceira linha de ação. Tudo bem? Observa que agora eu desenhei 3 linhas de ação. A linha de ação do polo, a linha de ação do F2 e a linha de ação do F1. Agora observa que tanto o F1 como o F2 estão a uma certa distância do polo. Veja, o F1 ele dá uma distância x1 do polo. E o F2 está a uma distância x2 do polo. Tudo bem? x1 e x2 são braços da força. Essa distância aí, pessoal, peraí, das forças. Essa distância que a gente usa, pessoal, para fazer conta, essa distância que eu estou mostrando para vocês aqui, chama braço da força. É a distância que a força está em relação à dobradiça da porta. Tudo bem? Ô, gente?
uma força só consegue gerar um torque grande se esse número também for alto. O que eu quero dizer com isso? Para você calcular o torque da força, você vai basicamente pegar isso aqui, ó, e multiplicar por isso. Tá, ó, vamos definir aqui, ó. Definiremos o torque da força como? Tá aqui, ó. O torque de uma força é a força multiplicada pelo braço dela. Quer dizer, o que é esse braço, né? Vamos traduzir. É a força multiplicada pelo quão longe ela está do polo. Essa frase ela é muito importante para você entender. Por que é importante você entender isso? Porque quanto mais longe essa força for aplicada em relação ao polo, maior vai ser o torque que ela gera. Quanto mais longe está a força, maior vai ser o torque que ela gera. Como que eu calculo isso? Bom, força é dada em Newton, né? Força é dada em Newton. E torque. E o braço da força é metro. Metro, tá? Então o torque é dado em Newton vezes metro. Newton vezes metro. Tá? E aí o que eu tenho que fazer nesse contexto? Bom, se a porta estiver parada, quer dizer que essa conta para a força F2 tem que ser igual a essa conta para a força F1. Então eu vou escrever assim, ó, quer ver? Ó? Para que a porta não gire, para que a porta não rotacione, a gente vai ter uma equaçãozinha aqui. A equaçãozinha vai dizer o seguinte, ó, que o torque gerado pela força azul, que é o F2, vezes o X2, vai ser igual ao F1 vezes o X1, tá bom? Observa uma coisa aqui, né? Em que circunstâncias as forças F1 e F2 seriam iguais? Para as forças serem iguais, né, para as pessoas estarem fazendo a mesma força, elas teriam que estar aplicando a força no mesmo ponto da porta. Ou, sei lá, as duas no como é que chama isso aqui mesmo? Trinco, não. Maçaneta, né? Meu Deus. Maçaneta, tá? Ou então as duas aqui, enfim. Agora, uma coisa também é fato. Quanto mais próximo da dobradiça elas estiverem fazendo a força, mais força elas terão que fazer para gerar o torque. Tá? Do quê? Não é a ação de uma força, é a linha de ação de uma força. É a linha onde ela atua. Olha essa força, ela está atuando aonde? Imagina uma linha passando por ela. Isso é a linha de ação. Imagina essa outra força, uma linha passando por ela. As linhas de ação, elas são linhas de referência para que você consiga medir essas distâncias aqui, ó. Tá? Então, quando a gente fala da linha de ação, é essa distância que você tem. Toda vez que você olhar para o corpo, imagina que em cima de cada força está passando uma espécie de um meridiano, que seria a tal da linha de ação. E essa é a distância das linhas de ação aqui. Tá? Daqui a pouco você vai entender por que essa bendita dessa linha de ação é importante. Tá? Aí eu vou mostrar para vocês uns desenhos meio bizarros aqui. Tá? E aí, gente, qual que é o padrão
de um problema de estática básico. Vamos pensar num problema que é bem simples. Um problema de estática básico, ele vai envolver uma situação como essa, por exemplo. Tá? Aqui você tem duas forças, aí o que o cara pode te fazer? Ele fala, olha, se o Joãozinho fizer 20 newtons e tiver a 40 centímetros da porta, quanto que o Paulinho vai ter que fazer se ele tiver a 10 centímetros? Então, quer dizer, normalmente ele vai pedir uma das forças e dá a outra. Às vezes ele te dá as duas forças e vai pedir uma distância. Tá? Depois eu vou mostrar alguns exemplos, mas isso é o básico do básico. Tá? Não, não necessariamente precisa estar na mesma posição. Exato. Se elas estão na mesma posição, o que eu disse foi o seguinte: se elas estiverem na mesma posição, eu garanto que a força seja a mesma. Mas nada me obriga que elas estejam na mesma posição. Você pode ter uma mais para dentro, só que ela está fazendo uma força maior do que a que está para fora. Tá? Beleza? Até aqui tranquilo? Beleza. Vamos olhar um pouco mais de perto para essa questão do torque. Vou fazer desse lado aqui porque o desenho é um pouco grande, tá? Vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Eu vou preparar um modelinho. O modelinho vai ser sempre o mesmo, tá? Uma chave de fém, uma chave de boca e um parafuso. E aí eu vou aplicar a força e nós vamos calcular o torque dela. Tudo bem? Então vamos lá. Vou começar com um facinho, tá? O meu parafuso vai ser sempre um benzeninho. Olha que bonitinho. Aí eu vou colocar aqui a chave de boca, bem bonitinha nele. Vamos colocar quantos de comprimento? 10 metros. Uma chave de boca de 10 metros. Bom, vamos colocar uns 20 centímetros, vai. 20 centímetros. Sempre 20 centímetros, tá bom? E a força que eu vou aplicar vai ser sempre uma força equivalente a 1 quilo, ou seja, 10 newton, tá bom? Bom, vou aplicar a força aqui, ó. F igual a 10 newton. Calcula para mim o torque dessa força. Ele é um torque, primeiro, né? No sentido... Hã? Anti-horário, tá. Torque anti-horário. O torque da força vai ser 10 vezes 0,2 no sentido anti. Então vai dar 2 newtons vezes metro no sentido anti. Tudo bem? Tá. Agora eu vou Professor, fazer... Oi? a câmera desfocou. Câmera. Aí voltou. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar essa força e vou recuar ela um pouquinho para cá. Vamos colocar ela aqui, bem no meio. Saúde. Apliquei a mesma força. Só que agora eu apliquei essa força no meio da chave. Ela vai gerar torque? Vai. Só que menor. Menor. O torque dela caiu a metade. Professor, o que isso quer dizer? O que vocês acham que isso quer dizer, pessoal? O torque da força caiu a metade. Olha, dificilmente, se o parafuso não desenroscou assim, aqui que ele não vai desenroscar nem fudendo. O torque, gente, é o que faz o parafuso girar. Então, por exemplo,
Vamos imaginar que para você desparafusar isso aqui, você precise gerar um torque de no mínimo 2. No mínimo 2. Então, se eu pegar uma força de 10 newtons, aplicar ela aqui, eu gero um torque e o parafuso gira. Desparafusei. Se eu tentar aplicar a mesma força, só que no meio da alavanca, eu não consigo desparafusar. Isso porque tem que ser um torque mínimo. Então, tipo, é, a gente no nosso dia a dia, pessoal, quando você desparafusa. Eu sou tão tosco que eu desparafuso coisa com faca. Mas, por exemplo, pensa numa obra de engenharia. Esses parafusos que vão fixar teto de estádio de futebol. Mano, esse parafuso, primeiro que os caras parafusam com pistola. Não é na mão. E por que que não é na mão? Um dos motivos é que cada parafuso tem que ter um torque exato. Se você vai parafusar na mão, por exemplo, você pode apertar o parafuso mais ou menos. Então, os parafusos eles têm torques específicos para você desparafusar eles, tá? Beleza? O que que acontece? Quanto mais próximo eu vou chegando da ponta do parafuso aqui, menor vai sendo o torque. Por exemplo, se eu quisesse abrir o parafuso, gerando esse torque aqui, ó, só que aplicando a força aqui, quanto tinha que ser essa força? 20. Perfeito, 20. Agora eu vou recuar mais ainda. Vamos lá. Nossa, ficou muito pequeno aqui, peraí. Oi? Por enquanto, não. É que assim, por que que eu quero que vocês identifiquem o sentido? Porque daqui a pouco vai vir várias forças. Aí você tem que bater o olho na força e já ver para onde ela gira. Não, não, porque você só iguala um com o outro. Você só iguala o horário com o anti-horário, tá? Tecnicamente, você podia colocar um negativo, mas não precisa. Quando você iguala um com o outro, já tá. Olha isso aqui, gente. Ó, aquela história que eu estava falando para a Anitta, da linha de ação. Ó, aqui está o parafuso. A chave de boca, ela gira em torno do parafuso. Então aqui eu tenho uma linha de ação, ó, e a linha de ação da força. O que que eu fiz do item A para o B? Eu diminuí a distância entre as duas linhas. Quando eu diminuo a distância entre as duas linhas, o que que acontece com o valor do torque? Caiu. Agora, eu vou diminuir a distância entre as duas linhas a ponto da força estar sendo aplicada na mesma linha do polo, ó. Tudo bem? Quanto que vai dar o torque aqui? Aqui o torque dá zero, gente. Em outras palavras, você nunca vai conseguir desparafusar o parafuso empurrando ele. É a mesma coisa, pessoal, que eu tentar abrir a porta pela dobradiça. Eu estou aplicando uma força em cima do eixo de rotação da porta. Para você conseguir fazer a porta girar, essa força ela tem que estar minimamente para fora do eixo de rotação da porta, tá? Então, se você aplica uma força assim, ó, ela não gera torque, tá bom? Quer ver outro exemplo? Não, não, sem bocejar. Ai, ai, nossa, que afronta. Jamais. Eu só não tô bocejando porque eu tô falando, tá, gente? E aí, quanto que dá o torque? Por isso que eu falo para vocês que saber a fórmula não é suficiente. Se você for aplicar a fórmula, vai dar um torque, mas não existe torque aqui. Porque veja, qual que é o problema aqui, gente?
Por que essa coisa não vai girar? Porque essa força, olha só que louco, ó. Aí é a história da linha de ação. Olha para a linha de ação da força. Uhum. Olhou? Olha para a linha de ação do polo. Olhou? Elas estão se cruzando? Não tem torque. Toda vez que linhas de ações se encontram, não tem torque. Olha aqui. O que aconteceu aqui? Torque zero. Por que aqui o torque foi zero? Porque a linha de ação do polo está em cima da linha de ação da força. Aqui é a mesma coisa, ó. A linha de ação do polo está em cima da linha de ação da força. Então, nem toda força faz as coisas girarem. Eu poderia, por exemplo, jogar essa força para cá, quer ver? Ó? Situação análoga, gente. Ó, vou colocar até aqui embaixo. Não vou nem colocar outra letra. Ó, uma situação análoga a essa, que também não vai gerar torque, é isso aqui, ó, gurizada. Ó, tanto aqui como aqui também não gera torque, ó. Tanto puxar a chave de boca para fora, como empurrar ela contra o eixo, é a mesma coisa, pessoal, que eu pegar a porta aqui, ó, ou tentar empurrar ela contra o eixo, tá vendo, ó? Tô empurrando, ou puxar ela para fora. Nas duas situações, eu não consigo fazer ela girar, tá bom? Que horas são? Tá, ótimo. Presta atenção nesse caso. É o E, né? Tá. Esse aqui é o mais fodinha, tá? Depois desse aqui a gente vai pro intervalo. Como que eu calculo o torque agora? Bom, primeiro, né? Vai ter torque? Vai ter torque? Vai. Mas não como se ela estivesse em pé assim. Porque aqui, sabe aquela história que eu falei na aula de trabalho, que às vezes a força é meio desperdiçada? Esse é um caso. Veja, ele está tentando fazer o parafuso girar? Tá. Mas ele está meio que puxando o parafuso para fora. Então, como que eu calculo o torque agora? Não é a mesma coisa que o primeiro caso, gente. Porque no primeiro caso, observa que a linha de ação da força, ela está justamente apontando para onde o corpo vai girar, não está? Nesse caso, o que eu vou ter que fazer? Primeiro, eu vou ter que enxergar o sistema de eixos. Ó, sisteminha de eixo. Aí eu vou enxergar que essa força tem duas componentes. Ela tem uma componente Fx que não gera torque. Não gera torque. Tá bom? Mas a componente vertical dela, a Fy, essa gera. Essa gera. Tá? Então, nesse caso, vamos calcular o torque gerado pela componente vertical da força. Da força. Tá bom? Ah, mas aí como é que fica a fórmula do torque? É a mesma, gente. Ó, o torque da força é igual à força, só que aqui eu coloco Fy,
vezes a distância até o parafuso. Vezes a distância até o parafuso. O que muda, então, nesse caso? Ele vai precisar do ângulo também. Ó, olha ele aqui, ó. Anglinho, teta, tá bom? Nesse caso, ele vai dar de novo o seno, vai dar o cosseno. E como nesse caso a gente está usando o FY, eu vou fazer com o seno, né? Com o seno. Então vai ficar o torque da força, F seno, vezes o braço. Tá bom? Vai, vou fazer de conta que o seno é 0,6. Seno é 0,6. Tá? E o cosseno vai ser 0,8. Então fica tração. Torque é a força, só que vezes o seno, tá? Multiplicado aí pelo braço. Vamos supor que o braço seja lá os 20 centímetros de novo, vezes 0,2. Olha lá. Olha a diferença dos torques, pessoal. 10 vezes 0,6 dá 6. 6 vezes 0,2, 1,2. Newton vezes metro. Tá vendo? Quer dizer, aplicar uma força torta gerou quase o mesmo torque de aplicar a força na metade da alavanca. Ó. Então, quer dizer, qual que é a situação ideal? É que você escolha uma força e aplique essa força o mais longe possível. E, de preferência, não torta. Nem assim, nem assim, nem assim. Né? Ela tem que ser uma força que esteja bem na direção do movimento do torque. Que ela, digamos assim, você consegue melhor aproveitar essa força. Tá? Beleza? Vamos tomar café? Tá bom? Aí na volta a gente faz exercício. Ah, eu vou dar mais umas teorias e aí a gente faz exercício, tá? Mas vai continuar com esse assunto. Tá?